Olá, pessoal, eu sou a professora Rosiane e hoje nós falaremos um pouco sobre coesão e coerência. Bom, nas nossas outras aulas, nós vimos 8 dicas super importantes para se escrever uma redação dissertativa argumentativa. Nós vimos a estrutura da redação dissertativa argumentativa dividida em 3 aulas: a introdução, a aula do desenvolvimento e a aula da conclusão. E hoje nós iremos falar sobre uma coisa muito importante para vocês poderem fazer a redação dissertativa argumentativa de vocês, que é a coesão e a coerência. Na verdade, a coesão e a coerência, ela não deve estar inserida somente em contexto de redação dissertativa argumentativa, mas deve estar inserida em todas as produções textuais que vocês forem fazer. Mas sem mais delongas, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é que significa essa coesão e essa coerência, que a gente escuta tanto falar. Quando nós falamos de coesão, nós estamos nos referindo aos elementos chaves que vão dar sentido à nossa frase ou à nossa ideia que está inserida dentro do parágrafo. Já quando nós vamos falar sobre a coerência, nós estaremos nos referindo ao sentido geral do texto. Eu vou citar um exemplo que vocês vão conseguir identificar em diversos textos depois das informações que vocês vão receber hoje. E eu espero que vocês não cometam esse erro da incoerência. Por exemplo, vocês começarem um texto, uma redação, por exemplo, falando sobre a violência contra a mulher no Brasil. E aí, no segundo parágrafo, vocês continuam falando sobre a violência contra a mulher no Brasil. Só que aí, no terceiro parágrafo, você simplesmente resolve falar sobre como é bom ir para o Dom Bosco. E no quarto parágrafo, vocês retomam o tema da violência contra a mulher no Brasil. Fica um texto totalmente incoerente porque vocês inseriram uma coisa nada a ver com o tema proposto. A incoerência, ela acontece quando a relação dos sentidos não está bem definida. É exatamente quando você quer falar uma coisa, mas acaba dizendo outra. E aí a gente já escutou bastante: nossa, essa pessoa é muito incoerente, ela fala uma coisa e faz outra. Então, gente, em qualquer texto que nós formos fazer, inclusive na redação dissertativa argumentativa, nós precisamos estabelecer essa relação de sentido entre os parágrafos, entre as frases, para que esse texto não fique incoerente. E aí, para que a gente possa ir em busca da coerência textual, nós utilizamos alguns mecanismos. E esses mecanismos nós chamamos de coesão. A coesão, ela é responsável pelo sentido da frase, pelo sentido do parágrafo. Ela é algo mais dentro do texto. Já a coerência é algo global, é o texto como um todo. A coesão, ela vai se atentar às coisas pequenas do texto. E aí, na coesão, existem esses elementos linguísticos que podem nos ajudar a dar um maior sentido ao que nós estamos querendo dizer. E esses mecanismos nós chamamos de conectivos. Nós temos mecanismos de adição, de contradição, de conclusão. Nós iremos utilizar esses conectivos sempre baseado naquilo que nós estamos querendo dizer. E aí eu posso até citar alguns exemplos em outra aula, posso até trazer outros mecanismos de conectivos para que a gente possa ir trabalhando isso e entender qual é o significado de cada conectivo. Mas atenção, não adianta de nada a gente querer utilizar uma ideia de adição, de querer acrescentar algo e utilizar um conectivo de contradição, por exemplo. Nós precisamos entender os conectivos, entender os seus significados e utilizar ele de forma adequada para que o nosso parágrafo, que é a nossa frase, ela esteja coesa, que ela esteja de fácil entendimento. Até a próxima aula, vocês podem pesquisar no Google exemplos de conectivos. Nós teremos vários exemplos de conectivos. Vocês podem começar a ir pesquisando para que na próxima aula vocês tenham uma base do que é de fato esses conectivos que eu estou falando. Bom, pessoal, só para finalizar essa questão da coesão, é importante que a gente tenha cuidado com essas 3 coisinhas. A primeira,
utilizar os conectivos corretos. A segunda, utilizar os conectivos ao decorrer do texto, porque é ele quem vai estabelecer a relação entre os parágrafos e entre as frases. E o terceiro, tomar cuidado com a repetição dos conectivos. Então vamos lá, vamos sintetizar a nossa aula agora para a gente finalizar ela. Coerência é o sentido do meu texto como um todo. É como esse texto, como é que os parágrafos eles estão interligados um ao outro e se de fato eles têm sentido, se eles complementam um ao outro. Coesão é o sentido dentro do parágrafo. É algo que eu vou utilizar de mecanismos linguísticos para poder dar sentido ao meu parágrafo e à minha frase, às minhas palavras e às minhas ideias. Relacionar bem os conectivos com a ideia que eu quero passar. E, por fim, utilizar os conectivos ao decorrer do texto, porque isso vai ajudar bastante no entendimento da pessoa que está lendo. A pessoa que vai ler, ela vai entender melhor se vocês utilizarem melhor o conectivo de forma adequada e que o seu texto vai ficar mais coesivo e mais coerente. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram me enviar a redação de vocês para que eu possa corrigir, eu vou deixar o meu e-mail aí na descrição do vídeo para que vocês possam estar enviando a redação e aí eu posso fazer as correções e ajudar vocês nesse sentido, ok? Muito obrigada por ter assistido até agora. Tenham todos uma ótima semana. Beijo!